Olá, tudo bem? Se você pensou que você ia chegar aqui, assistir esse vídeo e ficar tranquilo, dançou, vai ter que ler o material, porque tem muita coisa. Então, para eu explicar tudo que está ali, você ia ficar perdido, ia falar, ó, querendo conversar comigo aqui pela TV e não ia dar certo. Então é melhor que a gente converse de uma forma mais simples, agregando valor, e que você vai entendendo algumas peculiaridades e complementando com a literatura e com a apresentação que está disponível para você pela internet. Uh, Quando a gente fala em ética, sempre tem a questão do o que é, se é fácil de entender e que eu acho que todo mundo consegue. Então, se você pensa assim, o que é ética? Alguma concepção você tem, só que para explicar fica muito difícil. Alguém consegue explicar aí? O senso comum, no entendimento quanto à ética, é de que a ética busca o bem comum. Isso parece ser muito fácil de se entender. Mas o que seria esse bem comum? Para e pensa. Bem comum, bem comum. Para algumas pessoas, o bem comum seria universal. Então, existiria um bem intocável em que todos teriam acesso e teriam vontade de seguir em direção a este bem, a esta bondade universal. Já para outras pessoas, outros cientistas, outras linhas de aceitação da ética, não existe uma bondade universal, mas sim uma bondade relativa. Se existe essa dicotomia entre relativismo e universalismo, quer dizer que então podem existir duas éticas. Complicado? Como eu disse, vai ter que ler. Relativismo e universalismo. O relativismo entende a ética como relativa. Então, a minha bondade é diferente da bondade de outro. E assim como é diferente da bondade de outro, e de outro, e de outro. Se existem diversas bondades, pode existir diferentes éticas. Universalismo, uma bondade única. Então existiria apenas uma ética. O universalismo e o relativismo, eles fazem parte da essência da ética. Contudo, no mundo moderno, a gente vive também esse dilema. Existem filósofos, e principalmente o Zygmunt Bauman, que está descrito no material escrito, que diz que a gente precisa, que existe a ausência de uma ética universal, né? Então, por muito tempo se buscou essa ética universal, né? Quando você vê os direitos humanos, são uma tentativa de escrever, de redigir um código de ética universal. Sem a existência de um código de ética universal, o que acontece é uma privatização do direito de construção da ética. Então, cada ser humano acaba se tornando responsável pela construção do seu próprio código de ética, o que tende bastante para esse relativismo que a gente já estabeleceu. Pensando nessa privatização de código de ética, a gente tem uma grande responsabilidade na mão de uma pessoa, de um indivíduo, de cada indivíduo. Então as pessoas acabam se sentindo perdidas em busca do que seria esse código de ética universal. Então as discussões bastante comuns, né, quando a gente vê na rua, isso é certo, isso é errado, aquilo é errado, acaba se tornando cada vez maior numa sociedade extremamente globalizada, que privilegia a liberdade, e existe dentro da liberdade uma própria tendência ao relativismo. Porque se eu sou livre para fazer tudo aquilo que eu tenho acesso, eu vou começar a relativizar o que é bom para mim e o que é bom para o outro. Ficou um pouco complicado. Volta lá e lê o material escrito. A ética empresarial tem uma grande responsabilidade. Quando a gente pensa em ética, é impossível você possuir uma empresa e não existir a ética empresarial. Como a ética faz parte da essência dos valores humanos e as empresas são formadas por seres humanos, toda empresa possui uma ética, seja ela oficial, deontológica, escrita, redigida, difundida dentro da empresa ou não. É impossível evitar a ética empresarial. Por isso a pergunta, se é impossível evitá-la, por que não trabalhá-la? Em tempos de ética no mundo globalizado, a ética empresarial possui um grande potencial. Que potencial seria esse? O potencial de ajudar na construção da ética individual. Se os seres humanos estão com a construção de sua ética privatizada, se cada um é responsável pela própria construção de sua ética, a empresa pode vir como um norte, como um senso comum. É por isso
que as grandes empresas que trabalham as frentes e os seus códigos de ética teriam um grande potencial de transformação do mundo até. E quando a gente chegar mais para frente dentro desse curso, a gente vai perceber como isso pode ser feito associado à sustentabilidade. Bom, e aí você se pergunta, como é que é esse negócio de ética na prática, né? A ética empresarial, ou a ética, a sua ética, ou a outra ética. É complicado eu tentar definir uma ética para você aqui, se eu acabei de te dizer que a gente tem privatizado a nossa necessidade de construção da ética, né? Se cada um constrói a sua própria ética, quem sou eu para dizer o que é o bom, o que seria essa busca da bondade? Então, eu acho que a maneira mais eficiente da gente trazer a ética na prática é citando os casos, né? Ou citando as possibilidades. Uma das possibilidades que você vai encontrar no material escrito é a aplicação da análise de stakeholders para a instituição de um código de ética empresarial. Existem diversas maneiras de se instituir um código de ética empresarial. Uma análise de stakeholder é algo extremamente moderno que utiliza a participação das partes interessadas, ou seja, os stakeholders, para fazer com que esse código de ética tenha sentido para as pessoas que vão absorvê-lo. Então existiria a ética empresarial dentro dos stakeholders internos ali da empresa, né, as pessoas que estão trabalhando, mas também das partes interessadas, os stakeholders externos à empresa, né, os clientes e tudo mais. Então, não se feche, não tenha como regra a análise de stakeholders como a única maneira de se instituir um código de ética. Você encontra também no material o caso Aaron. Você encontra o caso Aaron como uma experiência vivida sobre quando existem problemas nesse código de ética, né? Então, assim, eu não preciso entrar em detalhes desses códigos, desses exemplos, não preciso entrar em detalhes de exemplos, mas eu acho que basta pensar com cuidado e entender que hoje o grande desafio, eu acho que o mais importante de quando se fala em ética é isso, é o grande desafio de se encontrar uma ética comum, né? Então seria essa busca pelo bom, essa busca pelo bem, essa busca de algo que é o bem de todos, né? E essa sempre foi, acho que quase desde o nascimento da ética, se você buscar pré-Platão com os pré-socráticos, os sofistas, sempre foi uma dicotomia da ética, né? Se ela é universal ou se ela é relativa. Então a gente sempre buscou por esse bem comum e isso tem sido uma tentativa, uma intenção das sociedades humanas como um todo. E vai ficar mais interessante quando você vir tudo isso com sustentabilidade. Logo a seguir.